É, hoje é dia 27 de março de 2009. Entrevista com Maria Auxiliadora Arantes, feita pela Janaína e pelo Júlio. Dodora, como você é conhecida, né? Vou te chamar assim. A gente começa pela pergunta padrão para todo mundo, que é onde você nasceu, quando, como que é na sua família, se você tem irmãos, né? Como foi sua formação escolar, profissional, religiosa, se teve, se não teve, a sua e da sua família. Bem, eu nasci em Belo Horizonte em 1940 e eu sou a 13ª filha de uma família, né? E os meus pais sempre foram muito católicos, né? Eles eram dirigentes da ação católica e eram professores universitários. Foram também fundadores da Universidade Federal de Minas Gerais. Então a minha educação foi bem dentro da Igreja Católica. Eu fui uma militante desde criança, desde os, eu acho, 10, 11 anos da Igreja Católica. Depois fui uma dirigente intermediária estudantil da Juventude Estudantil Católica, até a direção regional e nacional da Juventude Estudantil Católica, que era um braço leigo da Igreja, né, da Ação Católica Brasileira, que depois foi dissolvida, né, mais tarde foi dissolvida, mais ou menos na época um pouquinho antes do golpe, ou um pouquinho depois, né? Mas eu tive uma formação, minha família era uma família de classe média, professores universitários, todos nós somos geral profissionais liberais. Atualmente somos 7 irmãos vivos e, enfim, uma família tipicamente mineira, né? Muita gente, muitos sobrinhos. E eu tenho, por exemplo, diretos 45 sobrinhos, né? Então é uma família grande, uma família que se dedica em geral ao magistério e tem profissionais liberais e tal. E foi nessa condição de estudante católica que eu acabei chegando à militância depois, porque a Ação Católica Brasileira tinha a organização em nível estudantil, universitário, secundarista, operário, agrário e tal. Então era, como a gente chamava, 5 irmãs, né? Jaque, Jeque, Jique, Joque e Juque. Então, eu era da Jeque feminina, tinha a Jeque masculina, a Juque era mista. Mas naquela época, os estudantes secundaristas eram separados em 2 organizações distintas. E essa ação católica foi um contingente grande de militantes, sobretudo da JUC, que era de nível universitário, e também da JEC, feminina e masculina, que nós tínhamos em geral 18, 19, 17 anos. Foi a organização que deu origem à organização política Ação Popular, né? Então, a importância da militância na Igreja Católica, né, foi, por assim dizer, uma formação que aglutinou os jovens do Brasil inteiro. A igreja tem uma estrutura muito poderosa, né? Então, a gente viajava pelo Brasil inteiro, nessas reuniões nacionais. Eu era também responsável pelo estado de Minas, Mato Grosso e Goiás. Então, a gente fazia congressos de JEC. E essa organização da igreja, que nos punha em contato com estudantes secundaristas universitários do Brasil, acabou, quando nós tivemos uma ruptura com a igreja, houve uma ruptura, porque a igreja achou que a gente estava falando mais das questões, por assim dizer, do mundo, né, que não eram exclusivamente as questões ligadas à igreja. E houve uma ruptura importante, né? Alguns militantes de JUC foram expulsos da JUC,
E isso foi uma espécie de incentivo para a gente fazer fazer uma organização independente.